Para finalizar, a gente vai falar do fluxo mais coringa que tem. Ou dos fluxos, né? Eu acho que é a melhor maneira de explicar. Os fluxos de recuperação, eles são muito simples. Eles são fluxos que te ajudam a recuperar os seus leads. Então a gente falou lá atrás que dentro do seu funil é como se você tivesse vários buraquinhos e por ele você vai tendo taxas de desperdício. Dentro dessa lógica, você tem leads que desengajam, você tem leads que param de te responder, que somem e uma série de outras coisas. E a gente falou muito de fallbacks automatizados, né? Praticamente, a gente está tratando do fluxo de recuperação, tá? O fluxo de recuperação ele vai agir em todas as áreas após um lead virar MQL, e aí, diferentemente do fluxo de reengajamento, onde a gente fala do Hunter, a gente fala do fluxo de recuperação para o Closer, onde ele vai trabalhar com um nível de complexidade um pouco maior. Então o Hunter, ele tem alguns fluxos de recuperação de acordo com, por exemplo, compromissos de problema, com setor, com perfil, então no caso a persona que ele está tratando e por aí vai. Aqui, o Closer ele já tem mais possibilidades. Por quê? Porque a árvore de qualificação ela começa a descer mais. Então, eu sei que eu tenho essa persona, eu sei que ela está tratando desse compromisso de problema com essa implicação e por aí vai. Quanto mais personalizados os meus fluxos ficam, melhores eles são. Mas no final das contas, é difícil demais você conseguir abranger tudo. Então a gente sempre tenta generalizar um pouquinho e dentro dessa generalização a gente ainda dá um direcionamento por personalização, customização, de acordo com o que foi conversado com aquele lead. Muita gente acaba fazendo um fluxo de recuperação logo depois do fluxo básico. Então, eu tenho um fluxo de fechamento, por exemplo, que a gente fala que tem follow-ups infinitos. Meu fluxo de fechamento, ao invés dele ter uma duração infinita, eu coloco ele como uma duração de um mês, onde eu faço super personalizado e jogo no fluxo de recuperação, que é o fallback automatizado. Então, sai de uma personalização para uma automação. Do outro lado, eu posso ter fluxos dentro de, sei lá, gerei um MQL, eu consegui como closer, o meu Hunter gerou, veio via inbound, eu consegui conectar, fiz o DBA e ele sumiu logo depois. Então eu vou jogar ele dentro de um fluxo de recuperação também. Ali eu já tratei de um compromisso de solução maior, então já tem uma lógica maior fechada dentro de implicações que eu percebi, eu já rodei de PCT com ele, então eu já tentei fechar todas as portas, eu já entendi quais são as objeções que apareceram e tudo isso pode ser trabalhado. Em alguns casos, terminei de fazer o meu DBA, ao invés de eu ter um fluxo de champion letters onde eu encaminho tudo e depois eu já jogo num fluxo de recuperação automatizado, eu tenho duas etapas. Eu tenho a champion letter, não recebi resposta, tomei no show no DBS, eu tento fazer uma remarcação, cai num fluxo de recuperação que é completamente personalizado, eu vou pegar as minhas anotações e vou adaptar ali dentro dos meus templates de e-mail, eu vou tentar conectar com ele por Skype, etc. E depois eu passo a só disparar e-mail de maneira automatizada depois de um mês, por exemplo, tentando recuperar ou depois de algumas semanas. De novo, a frequência do seu processo é que vai ditar muito mais. E quanto mais no fundo do funil a gente chega, mais em dívida o seu lead está com você, porque você procurou gerar valor e ele ainda não gerou valor final. Você tem que entender que o processo de vendas ele é basicamente isso, é uma permuta. Você está gerando valor para o seu lead ao longo de todo o seu funil e ele tem que gerar o valor final, que é comprar. Ficou claro? Então tá bom. O que depende de um fluxo de recuperação? Em primeiro lugar, organização. A organização ela garante que você consiga desenhar o seu processo, planejar quando colocar um lead em um fluxo determinado de recuperação de acordo com a customização necessária. Então você vai transitar ele de acordo com os fluxos corretos. E mais do que isso, dependendo da sua organização, você consegue também ter a visibilidade necessária para saber, olha, eu tenho 20 leads que estão aqui no meu final do funil, no fundinho do meu funil, mas desses 20 leads, 15 estão hoje no meu fluxo de recuperação, ou seja, são caras que desengajaram. Então eu estou tentando recuperar eles dentro da minha lógica para eles comprarem. Tudo isso é complicado, mas gera um valor muito grande de compounding, ou seja, você que já estudou provavelmente uma lógica de juros compostos, como que isso funciona? No primeiro mês, eu ganho 10% sobre um investimento de R$100. No segundo mês, ao invés de eu ganhar 10% sobre os R$100, eu ganho sobre os R$110, que é os R$100 iniciais mais os 10% do primeiro mês. Então, essa lógica de juros compostos é a mesma que te quebra as pernas quando você fica na dívida no cartão de crédito. Então, aqui dentro, ela vai gerar valor para você de maneira reversa, é um valor positivo. Por quê? Porque a lógica dos juros compostos aqui é, eu tenho um funil, eu estou trabalhando com uma recuperação que eu provavelmente não teria, porque se eu estou sendo organizado o suficiente, eu tenho uma taxa pequena, você não vai buscar taxas absurdas de recuperação, tá? Você tem que entender que
dentro do seu processo normal, você não está recuperando quase ninguém, ou você está demorando vários meses para tentar rodar campanhas de recuperação. Aqui você está seguindo um caminho muito legal e, no final das contas, se você recuperar 5% dos leads, você recupera 5% de toda a taxa de saída de leads de dentro do seu funil ao longo de todo o processo. Tirando o lead que chega ali na frente na proposta e fala não, ou o lead que você desqualifica e fala não vou vender, todo o restante, se você vende, sei lá, 5% de tudo que entra no seu funil, que é uma taxa altíssima, por exemplo, ou se você vende 10%, 1%, imagina que dos 99%, dos 95%, dos 90% restantes, você vai conseguir recuperar 5% desses caras, 2% desses caras. Esses caras vão te gerar um valor em cima de um número muito maior, de um volume muito maior, de uma escala muito maior. E aí entra uma outra lógica. Todo fluxo de recuperação, ele tem uma taxa de recuperação um pouquinho maior do que os fluxos de reengajamento dos hunters. Por quê? Porque eu já tenho um cara que é mais maduro, um cara que tem um perfil melhor, mas em compensação ele trabalha com volume menor. Então, os dois eles acabam, no final das contas, se equilibrando. Isso fica claro para você, não fica? Então, ótimo. Já que você já entendeu que você tem que se organizar e vai ter um retorno composto no final das contas, o que você tem que pensar? Uma duração básica é de 3 a 12 meses, dependendo do meu lead, dependendo do meu ciclo. Então, frequências altas, eu vou tentar trabalhar com o cara num curto prazo, mas se eu entendo, por exemplo, que eu vendo para um cara que pode demorar muito tempo para tomar uma decisão, eu posso colocar ele num fluxo de 12 meses tranquilamente. E aí, lembrando, você vai passar seus contatos, ou seja, eu posso tentar um contato mês, por exemplo. Isso é uma recomendação que a gente passa porque quando o cara cai no fluxo de recuperação, ele já desengajou e eu já tentei recuperar ele de uma ou de outra maneira. Então, o meu fluxo, por exemplo, de envio de proposta, ele já segue tipo uma lógica de feedback. O meu fluxo de Champion Letter, eu posso colocar ele um fluxo de recuperação inicial mais curto, com uma frequência mais alta, mas depois eu vou colocar ele um fluxo mais espaçado com essa frequência aqui. Então, você pode segmentar ou você pode simplesmente mandar para um fluxo só e automatizar ele completamente. Fica realmente a dispor do vendedor e do gestor alinharem qual que é a otimização ideal entre quantidade e qualidade. Em alguns casos, eu falo demais com os leads, eu tento demais retomar eles e a minha taxa de conversão é muito baixa. Então é melhor eu colocar ele no fluxo automatizado, porque não vou ter uma queda muito grande na taxa de conversão. Isso se compensa pelo fato de que eu não tenho trampo operacional e meu vendedor ele já tem tipo, um volume operacional alto. Ficou claro para você, né? Eu acho que isso daqui é uma das coisas que a gente faz, que são assim, mais importantes, porque imagine que dentro do seu processo hoje, vamos supor que você queira vender 10 contas mês. Das 10 contas mês que você vende, você tem que colocar talvez 100 leads para dentro do funil todo mês, para ter um deal flow legal. Ou seja, um fluxo de negociações que permite que dos 100 caras que eu coloco lá na frente, 10 lá embaixo, ou seja, 10% se tornem clientes. Imagina que desses 100 caras, 95 estão indo embora. 95 que vão embora, se você recupera pelo menos metade disso, metade não, 5%. 5% é metade dos caras que você vendeu. 4,5. 4,5 caras que eu recupero todos os meses vão me gerar pelo menos uma vendinha a mais, caso eu consiga trabalhar eles melhor dentro de um fluxo de recuperação, porque eles estão mais qualificados, eles estão ali embaixo, eles não estão lá no alto ainda com a taxa de 10% de conversão total. Eu vou estar trabalhando com eles do meio para o fundo do funil, então talvez a taxa de conversão seja de 20%, seja de 12%. Imagina você trabalhar e conseguir vender uma conta a mais por mês sem ter muito trabalho operacional. Imagina que em alguns casos, se você vende com, sei lá, 2 vendedores 10 contas, você vai conseguir vender 1 ou 2 contas a mais por vendedor ou uma conta por vendedor a mais mês, simplesmente tendo trabalho de pegar aquele lead e jogar ele em fluxo. Gera muito valor isso daqui se você souber otimizar bem seus fluxos de organização e a gente dá uma atenção especial para eles, porque eles lidam com volume alto e eles geram um retorno composto, no final das contas você consegue um resultado muito maior do que você conseguia antes. Acho que ficou claro e é isso que eu queria passar de mensagem sobre o fluxo de recuperação. Muita gente olha para ele e fala, não, esse fluxo aqui é só para o cara que já está saindo mesmo, não vou preocupar com os fluxos de quem está respondendo. Esse é o pior erro que você pode cometer, porque a gente fala de sales engagement, sobre engajamento do vendedor no processo e engajamento do meu lead dentro do meu funil, não é? Então, ótimo, o fluxo de recuperação, ele é a última trincheira dentro do seu processo.
ele é justamente, o cara está tentando sair e você está tentando recuperar ele. Então é você garantindo que a lógica de seus engagement, o conceito de seus engagement, a filosofia disso daqui está enraizada dentro da sua empresa, dentro da sua cultura, dentro do seu time e dentro do processo que vocês estão rodando. Ficou claro, né? Então ótimo. A única coisa que eu quero que você pense agora, é muito comum a gente ver, por exemplo, algumas pessoas que já estão dentro do meio de vendas e chega lá, pertinho do fim do mês, dia 20, dia 18, aí fala, cara, tá longe da sua meta? Tá complicado aí? Então, o que você vai fazer? Vai no seu pipeline, olha quem são os deals que estão com proposta na mão e não te responderam até agora. Filtra pelo maior valor até o menor valor e tenta ligar para esses caras, vê se você retoma alguém. Ou se não, cara, pega os caras que te deram Lost há 3 meses atrás, ou de 3 a 6 meses para trás, e liga para os caras e faz uma proposta com descontinho, coisa do tipo. O grande problema disso é, quando você procura esse lead ativamente e repentinamente, se você vende, por exemplo, e sabe como que isso funciona, e alguém está te procurando dessa maneira, você sabe muito bem que, por mais que tenha valor gerado ali, esse é o momento onde você tem mais poder. Então, o vendedor que faz isso, pontualmente, ele sai da posição de poder dentro da venda, onde ele está gerando valor, está apresentando e está buscando um retorno, e ele passa a ser o cara que está ali, olha, está no meu fim de mês, eu estou precisando fechar, toma um desconto. É o famoso, aqui ó, Papai Noel chegou, olha o descontinho, ou se não, como a gente costuma brincar, é o vendedor da Ricardo Eletro, né? O patrão ficou maluco, chegou e a gente vai te dar um desconto legal para fechar agora. Isso é muito ruim, porque, especialmente se você está no modelo SaaS, mas mesmo que você não esteja, você está batendo isso do seu markup ou você, como vendedor, está batendo isso da sua própria comissão, que é um caso onde diversas empresas fazem, onde o vendedor pode vender um pouco mais barato, mas isso é comida da comissão dele. Então, nesses casos, isso é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Se você continua tendo follow-ups constantes com seus leads, isso acaba. Por quê? Porque ele não percebe uma mudança de padrão, uma mudança de postura. Você está ali o tempo inteiro procurando e ele está te ignorando por um ou por outro motivo. Mas, uma hora ele vai te responder, uma hora você vai conseguir conectar com ele. E aí, conectando, ele entende que, pô, tô devendo para esse cara já tem 3 meses, já tem 2 meses, já tem 3 semanas. Eu devia ter falado com ele 3 semanas atrás, o que eu faço? Você entende como que muda a posição de poder? E você, gestor, quando aquele seu vendedor chega no fim do mês e fala assim, cara, tirei mais uma conta aqui e consegui bater a meta. Você consegue entender de onde que ele está tirando aquela continha que sai da cartola? É justamente de um processo de recuperação mal feito, que não é estruturado. Isso acaba gerando também um impacto em empresas que possuem uma sazonalidade. Então, no final das contas, se você faz isso daqui com a sazonalidade correta, você consegue acertar muito mais a mão e ter picos de vendas planejados. Por quê? Cara, Vinícius, exemplo que a gente já deu lá atrás. Eu vendo para um cara que tem um budget muito, mas muito enxuto e todo ano ele planeja o budget do ano inteiro. Então a hora de eu vender para ele é quando ele está planejando o budget. Sim, mas aí eu passo os 6 primeiros meses do ano sem vender. Cara, talvez você passe 6 meses do ano educando o seu lead para garantir um segundo semestre de muitas vendas. Mas você vai ter caras que naturalmente ficaram de um ano para o outro, ou uma série de outras coisas que precisam ser recuperados. E você não vai recuperar eles no momento errado, você vai recuperar eles no momento certo. E fazer essa recuperação, ela não pode ser no desespero, ela tem que ser planejada e organizada. Então, quando a gente faz aqui, eu estou fazendo uma recuperação natural de um cara que desengajou do meu processo, de um cara que parou de me responder. Um lead que eu estava perdendo. Se você faz pontualmente, você está fazendo provavelmente por desespero ou por ociosidade, que é pior ainda. Porque ociosidade é o pior desespero que você pode ter. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho para quem vender. Eu não sei encher o meu funil. Acho que assim ficou um pouquinho mais claro para você. E é isso que você tem que entender. Recuperação, ela te afeta de todas essas maneiras. E, por favor, entenda que ter um processo estruturado e organizado é melhor do que chegar todo fim de mês e ter um processo de recuperação no fim do mês. Esse é o processo que te faz perder boa parte do seu markup nas contas que viram. E o pior de tudo, se eu fosse um cara que comprou de uma empresa que não é tão cara, então não vende, por exemplo, no modelo Enterprise, onde a negociação é muito longa, etc. Então eu estou comprando um produtinho barato e eu sei que todo fim de mês tem desconto, a não ser que eu tenha uma urgência, uma dor gigantesca para resolver, eu espero chegar ao fim do mês sempre.
E tem muito lead seu que provavelmente está fazendo isso, está esperando chegar ao fim do mês e esperando o Papai Noel chegar com o presentinho dele, que é o descontão. Ficou claro? Então bora, vamos fazer seu fluxo de recuperação rodar ou seus fluxos de recuperação rodarem. Você entendeu como que ele é um coringa, né? Então aproveita isso, encaixa ele ao longo do funil ali, especialmente onde o closer está rodando e os seus fluxos de reengajamento de adivinhos estão rodando consoantes a essa altura do campeonato. Então vamos lá, vamos garantir esse retorno composto para você.